Olá, tudo bem? Vamos agora para a nossa quarta aula de dimensões da psicanálise, né? Oficialmente estamos, vamos dizer, na metade das aulas, né? Serão 8 aulas, estamos na metade, na quarta aula. Hoje nós vamos ver o conceito do eu e da personalidade. Freud caracterizou a psicanálise como uma ciência que tem em seus conceitos o inconsciente, o complexo de Édipo, a resistência, o recalque e a sexualidade. A partir dos estudos freudianos, você verá a constituição do eu, cuja gênese se destaca pela questão do narcisismo primário e do desenvolvimento da personalidade, que, segundo a psicanálise, é desenvolvida e constituída por três instâncias: o id, o ego e o superego. Dentro dessa perspectiva teórica, será oportunizado o conhecimento de pesquisas como a construção da personalidade a partir da análise da população jovem e proveniente de famílias carentes, bem como um estudo sobre o tatuar-se e sua relação com o eu, visando esclarecer e apresentar a aplicabilidade dos conceitos psicanalíticos. Então, hoje vai ser abordada a abordagem psicanalítica concebida por Sigmund Freud, que iniciou uma transformação do olhar médico, passando a considerar as teorias concebidas pelos próprios pacientes como uma doutrina, um método terapêutico, um sistema de pensamento e um modo de transmissão do saber, que pode ser uma análise didática e supervisão. Vamos lá? Então, a psicanálise, primeiro, surgiu no final do século XIX e no início do século XX, quando Sigmund Freud iniciou uma transformação do olhar médico que passou a considerar as teorias concebidas pelos próprios pacientes. É uma ciência da clínica, ou seja, se refere a um método de tratamento que extrai suas conclusões a partir daquilo que o psicanalista extrai de uma terapêutica, né? Vamos ver agora um relato e uma reflexão que Freud fez em 1914 sobre os pacientes esquizofrênicos, né? Os esquizofrênicos exibem duas características fundamentais: megalomania, ou seja, mania de grandeza, e desvios de seu interesse do mundo externo, né, de pessoas e de coisas. Né? Em consequência da segunda modificação, tornam-se inacessíveis à influência da psicanálise e não podem ser curados por nossos esforços. Um exemplo é um paciente que acredita que é o presidente dos Estados Unidos. Ele se portará e falará como tal, tendo total afastamento da realidade, e de nada adianta confrontá-lo com a realidade, pois ele continuará a ser o presidente. Ele crê na magia das palavras e no pensamento onipotente. Ele pode ser presidente. Ele parece realmente ter retirado sua libido de pessoas e coisas do mundo externo, sem substituí-las por outras na fantasia. Quando realmente a substitui, o processo parece ser secundário e constitui parte de uma tentativa de recuperação destinada a conduzir a libido de volta a objetos. Então, o que acontece à libido que foi afastada dos objetos externos na esquizofrenia? Vai pensando nisso ao longo da aula. Freud, em Ego e o Id, né, fez uma representação do aparelho psíquico por meio de um diagrama em que o ego se utilizaria de um receptor acústico, e esse diagrama ele não pretende ter qualquer aplicabilidade especial, mas se destina simplesmente à exposição da teoria. Então a gente vai ver aqui um gráfico, né, que é a representação dessa dessa desse diagrama, ok? Vou abrir aqui para vocês verem. Ele é grande, então ou seja, eu vou ter que fazer aquela rolagem também. Rolada não, rolagem. Olha lá.
representação do aparelho psíquico, né? Em o ego e o id, né, o Freud utilizou-se de um diagrama como se o ego se utilizaria de um receptor acústico, demonstrando que existe um sistema que tem um aparelho perceptual que percebe o mundo externo. Vamos lá? Então, vendo aqui, ó, o ego é a parte do id que foi modificada pela influência direta do mundo externo, por intermédio do sistema percepção consciência. Então, uma parte do id, na evolução normal do ser humano, se destacou e criou o ego, que pode interagir com a realidade, que é um mundo externo, pode modificá-la para promover a descarga das pulsões e, ao mesmo tempo, vai interagir com o id na negociação entre a realidade e as pulsões. Vamos aqui. Dá. Pronto, aqui. Então, vamos imaginar que isso aqui seja a gente, né? O ego e o superego. Aliás, o ego e o id, nós estamos só nos dois ainda. Então, vocês estão vendo aqui, olha, que tem o aparelho perceptual, que é o acústico, o perceptual, né, que é a percepção consciente, né, que é na consciência, e dentro do perceptual ainda tem o ego e o pré-consciente, que está em cima do ego, né? Lembrando que o superego traz todas aquelas regras, né, negativas que a gente vai aprender, especialmente as negativas que a gente vai aprendendo e já sabe coisas que não deve fazer, né? E o reprimido, que está bem ali pertinho do id, né, abaixo do ego, é uma parte da relação entre o ego e o id no esforço de negociação. Então, ele está na base, no campo do inconsciente. Então, aqui vendo aqui, o superego é o herdeiro da dissolução do complexo de Édipo, né, nos quais as proibições externas são internalizadas e há a substituição da instância parental por meio da identificação e, a partir de então, passa a ser a sede da consciência moral, portador do ideal do eu. É em parte consciente e em grande parte inconsciente. Então, o ego faz o quê? Faz introjetar, que é colocar para dentro. Ele vai somando com a identificação, e torna igual a, e surgindo do ideal do eu, que é aquilo que eu gostaria de ser. E, por fim, temos as representações verbais, que são as interposições de processos internos de pensamento, que são as percepções. Aí temos a hipertaxia do processo do pensamento, que são os pensamentos são realmente percebidos como se proviessem de fora e são considerados verdadeiros. Então, algumas características do id, do ego e do superego são, né, o id como reservatório funcional desorganizado, né, o ego como uma instância do psiquismo que se relaciona com o mundo externo, né, a diferença fundamental entre o ego e o id é que o ego acata primeiro o princípio da realidade, né, diferenciando o que é da mente e o que é do mundo externo. Enquanto o id segue o princípio do prazer, né? Aquela coisa hedonista, né? Conhecendo somente a realidade subjetiva da mente. E o superego é a instância que se assemelha a um juiz, no tocante ao ego, e visa também a impedir a passagem dos impulsos do id. Então, hoje, a gente vai ver sobre a abordagem psicanalítica concebida por Sigmund Freud, os três pilares salientados por ele, né, o inconsciente, o complexo de Édipo e a sexualidade, e tem como o desenvolvimento da personalidade que, segundo ele, né, segundo a psicanálise, né, é desenvolvida e constituída pelas três instâncias, né, que é o id, ego e superego. Vamos lá? Então, a gente vai reconhecer hoje o processo de constituição do eu a partir dos estudos freudianos, vamos definir a personalidade e a psicanálise e identificar as principais características do id, ego e superego.
Então, a gente vai hoje, né, vai ser abordada a psicanálise concebida por Freud, como nós já falamos, que foi quem iniciou uma transformação para além do olhar médico, passando a considerar as teorias concebidas pelos próprios pacientes. Desse modo, a psicanálise pode ser compreendida como uma abordagem, um método terapêutico, um sistema de pensamento, um modo de transmissão e construção do saber, né, que é a análise didática e supervisão. Outros pilares salientados por Freud são o inconsciente, o complexo de Édipo e a sexualidade. Então, a partir dos estudos freudianos, a gente vai apresentar a constituição do eu, cuja gênese está relacionada com a questão do narcisismo primário, e, na sequência, estudaremos o desenvolvimento da personalidade, que, segundo a psicanálise, é desenvolvida e constituída pelas três instâncias, id, ego e superego. Né? Essas são as três palavrinhas que nós falamos muito ao longo dessas aulas, né? Oportunizaremos o estudo das características do id, ego e superego mais profundamente, né? O id como reservatório pulsional, né? Desorganizado, o ego como instância do psiquismo que se relaciona com o mundo externo, e a diferença fundamental entre o ego e o id é que o ego acata, como eu falei, o princípio da realidade, diferenciando o que é da mente e o que é do mundo externo, e o id segue o princípio do prazer, conhecendo somente a realidade subjetiva da mente. E superego, por fim, é aquela instância, né, cuja característica assemelha-se a um juiz tocante ao ego, e também impede a passagem dos impulsos do id. O Freud, em O Ego e o Id, se refere que o eu é, primeiro e acima de tudo, um eu corporal. Não é simplesmente uma entidade de superfície. Né? Ao nascer, o ser humano não diferencia os limites de seu corpo, onde as sensações internas e externas encontram-se em completa desordem, posteriormente seguindo o seu desenvolvimento. A superfície do corpo começa a ser definida, iniciando assim a constituição do seu esquema e imagem corporal e a estruturação do seu eu. Este desenvolvimento ocorre numa ordem dialética que envolve sempre ele e o outro. Há também um real insuperável na experiência inicial que marcará o corpo e permanecerá ao longo de toda a formação do aparelho psíquico, que Freud expressa através da palavra Spaltung, que pode ser traduzida por cisão, divisão, clivagem, fenda. O conflito que provoca essa cisão refere-se às exigências pulsionais que eram amplamente satisfeitas antes do nascimento e abruptamente enfrentam uma realidade que deverá ser confrontada, pois possui limites. O eu necessita lidar e cessar ambas as estimulações, tanto internas quanto externas, e fracassa, e fica dividido como uma falha que não se completa e permanecerá como um núcleo inacessível de caráter traumático, onde se destinarão à formação dos sintomas e as fantasias. Essa cisão, né, o spaltum, significa que o aparelho psíquico já contém uma falha, que é a lógica do sujeito dividido do inconsciente. O eu é uma instância que não se conclui, pois em seu âmago possui esta divisão e se formará ao redor dela. Tudo que é externo, num julgamento inicial, será considerado se é algo bom ou mal. Sendo bom, deve ser incorporado, se for ruim, deve ser colocado para fora. O segundo estágio de desenvolvimento, após haver uma diferenciação do que é interno e externo ao organismo, o que diz respeito a si e o que não lhe diz respeito, necessitará verificar ou não a presença do real do que foi representado no psiquismo. Esse confronto com a realidade acontece somente à medida que os objetos perdidos se tornam objetos de desejo, por terem sido satisfeitos anteriormente. O que é subjetivo e objetivo só é diferenciado com o andamento do desenvolvimento, quando a percepção do objeto e sua representação estiver contida na memória, sendo esta fiel em parte, pois o que fica inscrito no psiquismo são os vestígios do objeto, não o objeto por inteiro, pois este foi transformado pela subjetivação. O eu, nesse sentido, forma-se a partir de um processo de modificação do id, que ocorre pelo contato com a realidade. Esse entendimento Freud esclareceu na segunda tópica, quando surge o id, ego e superego, como instâncias da personalidade, conforme explica Moreira. Né? O eu surgiria de um princípio de alteridade. A afirmação freudiana de que no id encontra-se nossa herança
filogenética coloca esta instância no discursivo da alteridade. Assim, na segunda tópica, o id seria uma figura de alteridade por excelência e que, a partir de diferenciações, produziria diferentes instâncias, como os atravessadores alteritários no eu, o ideal do eu e o super-eu. O Freud revela que o caráter do eu é um precipitado de catexias objetais abandonadas e ele contém a história dessas escolhas de objeto. O eu é formado a partir de identificações que tomam lugar de catexias abandonadas, né, pelo id. Na fase em que as inscrições no eu são traços, ocorre o que Freud denominou de identificação inaugural ou primordial. O recém-nascido encontra-se no estado de desamparo inicial. Lembra da aula passada do Hilf-Logischkeit, que é a abertura à estruturação do psiquismo, observando um desencontro entre este desamparo, o estado de urgência e o objeto original que se perdeu. A identificação é uma forma original do laço emocional com o objeto. A identificação se esforça por moldar o próprio ego de uma pessoa segundo o aspecto daquele que foi tomado como modelo. Os traços são permanentes, estarão se instaurando, se inscrevendo no aparelho psíquico, criando a memória. Nesse estágio, o eu emerge das investidas no mundo exterior para obter satisfação, gerando uma identidade de memória, traços onde o eu é da mesma forma um objeto, aspecto tratado por Freud no texto sobre o narcisismo, uma introdução, e esse narcisismo primário é contemporâneo da constituição do eu. A primeira predileção amorosa das crianças ocorre entre as pessoas que cuidam e se preocupam com a alimentação, promovendo a escolha narcisista, onde a criança busca a si mesma como um objeto de amor, numa etapa prematura, a plena capacidade de se voltar para objetos externos. Ou seja, é pela via narcísica que nasce o eu ideal. É um narcisismo caracterizado por sua crença na magia das palavras e na onipotência do pensamento e pela autossuficiência. Adicionalmente, com relação à segunda tópica, Rodinisco e Plon explicam, no contexto da elaboração da segunda tópica, Freud retornou a essa questão da localização do narcisismo primário, que foi então situado como o primeiro estado da vida, anterior, portanto, à constituição do eu, né? Característico de um período em que o eu e o id são indiferenciáveis e cuja representação concreta poderíamos conceber por ser conseguinte sob a forma de vida intrauterina. Ao reconhecer a origem do eu e na instância do eu, Freud destaca a peculiaridade desta, né, que é o eu, que é responsável pelos comportamentos plausíveis. Para lidar com as perdas insustentáveis para o id, o eu empreende e forma uma identidade ilusória com os vestígios dos outros que cruzaram a área pulsional do sujeito. Essas questões ocorrem de forma implacável no estado narcísico do eu ideal e do ideal do eu. O eu ideal surge pelo olhar do outro, na função narcisante que se precipita libidinalmente no eu, posicionando-se na condição idealizada e, por meio do jogo especular, viabilizar a percepção do seu corpo. Não havendo a mediação desse outro, não existiria o reconhecimento e nem a idealização do eu. Segundo Ferris, o represamento da libido no eu é sentido como desprazeroso. Quando acontece um excesso, a vida psíquica se vê forçada a ultrapassar fronteiras do narcisismo e depositar a libido nos objetos, passando assim a um narcisismo secundário, onde há escolha de objeto. A partir do conceito do narcisismo, a imagem do eu é vista tanto como objeto de concentração de energias, como quanto ao posicionamento ao sujeito de investimento. Ou objeto, ou como objeto, ou como sujeito, o movimento libidinal ocorre em torno do eu e a evolução se torna mais complexa. A criança abandona o narcisismo primário e o eu ideal quando se enfrenta com outro ideal que necessita assemelhar-se, que é o ideal que foi concebido fora dela, que lhe é inevitável e é irrealizável, que é a idealização do filho perfeito para os pais. Aquele filho que os pais desejariam
ser ou que já foram. Nessa relação, os pais amam uma criança idealizada, né? Enquanto o eu ideal se encontra, que é o narcisismo primário, de forma perfeita e completa, coincide com o seu eu prazer. Há uma posse do deleite desse momento. O ideal do eu é baseado nos imperativos sociais. É um movimento de suplantação e não de substituição do efetivo do eu ideal pelo ideal do outro. Ambos os processos demonstram intentos de preservação e recuperação da onipotência infantil num processo de idealização que, para Freud, é o engrandecimento e exaltação do objeto sem que esse sofra alteração na sua natureza, ocorrendo uma ascensão do objeto ao estado de modelo, de uma imagem ideal. O narcisismo irá sinalizar que o eu se constitui alicerçado a um outro. Outro esse que, por seu intermédio, se institui e se forma a partir da imagem do outro, como um espelho. A relação entre a gênese do eu e do narcisismo, conforme Feres, está referenciada no conceito do narcisismo, né? É, a gênese do eu, né? Tá referendada no conceito do narcisismo. O sentido particular da ideia de narcisismo dentro da obra freudiana refere-se à construção de uma imagem a quem chamamos de eu, uma armação que é determinada pelo vínculo erótico com essa imagem. O narcisismo, contudo, não se encerra aí. Ele se perdura por meio da manutenção do investimento nessa imagem idealizada de si. O narcisismo em psicanálise se refere, portanto, ao movimento da libido sobre si mesma, constituindo o eu como objeto e sujeito de investimentos. Né? Então, a gente vai ver o surgimento da psicanálise da noção da personalidade, sobretudo a partir dos estudos freudianos, né? Porque a psicanálise, como já foi falado, ela surgiu lá no final do século XIX e no início do século XX, quando o Sigmund Freud iniciou uma transformação do olhar médico que passou a considerar as teorias concebidas pelos próprios pacientes. No seu artigo A Hereditariedade e a Etiologia das Neuroses, de 1896, Freud utiliza pela primeira vez a palavra psicoanálise para denominar um método particular de psicoterapia, né, que é tratamento pela fala, pautado na investigação do inconsciente com o auxílio da associação livre, por parte do paciente e da interpretação, por parte do psicanalista. O termo psicanálise abrange, primeiro, o tratamento realizado conforme esse método, segundo, a abordagem fundada por Freud, que compreende um método terapêutico, uma organização clínica, uma técnica psicanalítica, um sistema de pensamento e um modo de transmissão do saber, né, que é a análise didática, a supervisão, que se fundamenta na transferência e outorga a formar praticantes do inconsciente. E três, uma escola de pensamento que engloba todas as correntes do freudismo, né? Mais tarde, em 1922, Freud salienta que os seus pilares teóricos, o inconsciente, o complexo de Édipo, a resistência, o recalque e a sexualidade. Na obra de Freud podem ser encontradas muitas modificações de construtos teóricos que foram edificados durante mais de 40 anos, e muitas vezes ele fez correções, discussões, retificações, supressões, melhorias e ampliações até o final da vida. Para o entendimento dessa importante e grande abordagem, faz-se necessário o entendimento de sua metapsicologia e de seus principais princípios. Né? A metapsicologia é um termo criado por Freud, onde os conceitos básicos da psicanálise, que corresponderiam a um saber aberto à experiência, as revisões sistemáticas e decorrente do uso e da referência permanente desses conceitos. Ele se define pela consideração simultânea do ponto de vista tópico, dinâmico e econômico. Esse conceito surgiu na correspondência de Freud com Flies, né, entre 1896 e 1898. O ponto de vista tópico se refere ao lugar não anatômico, às regiões do mecanismo mental, onde quer que estejam situadas no corpo. O ponto de vista dinâmico se refere à noção de conflito, que, pelo princípio de constância, todo o aumento de energia deve ser resolvido para manter a energia do aparelho psíquico constante. Senão, será vivido como tensão, perdão, e desprazer. Do ponto de vista econômico, se refere à energia, libido, pulsão que se põe em jogo
e como essa energia se move dentro do aparelho psíquico. Grande parte da obra freudiana pode ser agrupada sob o título de metapsicologia. Os escritos metapsicológicos estão em Projeto para uma Psicologia Científica, quando tenta descrever o aparelho psíquico recorrendo somente a conceitos quantitativos e ao modelo físico de transmissão por impulsos dos neurônios e o funcionamento da memória, da percepção. No capítulo 7 de Interpretação dos Sonhos, Freud fala da realização do sonho como uma forma alucinada de um desejo infantil recalcado, processos primários de conversação e do deslocamento. Os trabalhos escritos entre 1914 e 1917, que estão no volume 14, artigos sobre metapsicologia, tratam das funções e seus destinos, recalcamento, inconsciente, luto e melancolia, além de introdução ao narcisismo. Em 1920, Freud, mais além do princípio do prazer, introduz a noção de pulsão da morte, de morte, que é um novo dualismo, pulsão de vida e pulsão de morte, noção de repetição. Segundo Zimmermann, se pode depreender a existência de vários e distintos princípios agindo simultaneamente e interagindo entre si, embora cada uma mantenha uma autonomia conceitual, com regras e leis específicas, e dentre os vários princípios destaca 8 mais importantes, que é a existência do inconsciente, a existência das funções, determinismo psíquico, princípio do prazer e desprazer, e o princípio da realidade, da constância, ponto de vista econômico do psiquismo, compulsão à repetição da negatividade e o princípio da incerteza. Analisaremos os 2 mais significativos para o entendimento da psicanálise do nosso estudo. Primeiro, o princípio da existência do inconsciente. Freud verificou que existia uma lógica agindo na estrutura psíquica, além da consciência. Com sua questão sobre para que lugar seguiriam todos os objetos reprimidos pela mente humana e de que maneira operava o esquecimento em seus pacientes, passou a demarcar uma instância denominada inconsciente. O inconsciente, na psicanálise, é um lugar que a consciência desconhece. Então, na primeira tópica, o inconsciente era uma instância, o sistema, o X, formado por conteúdos recalcados que escapam às outras instâncias, o pré-consciente e o consciente. Na segunda tópica, deixa de ser uma instância, passando a servir para qualificar o isso e, em grande parte, o eu e o supereu. O inconsciente se revela a consciência por meio de sonhos, dos lapsos, dos jogos de palavras e dos atos falhos. O inconsciente é simultaneamente interno ao sujeito e sua consciência, e externo no sentido que não pode ser dominado pelo pensamento consciente. E o outro princípio é o princípio da existência das pulsões. As pulsões, que é um grande conceito da psicanálise, são representações psicológicas das excitações provenientes do corpo e chegam ao psiquismo. Em 1915, as pulsões e suas vicissitudes, Freud definiu 4 características das pulsões. Uma, força ou opressão, que é o âmago da pulsão e a posiciona como motor da atividade psíquica. 2, alvo, que a satisfação implica a eliminação da excitação que se encontra na gênese da pulsão. 3, é o meio dela atingir seu alvo. E 4, fonte. É o processo somático, posicionado numa parte do corpo ou num órgão cuja excitação é representada pelo psiquismo pela pulsão. Em 1920, em Além do Princípio do Prazer, Freud introduziu um novo dualismo pulsional opondo as pulsões de vida às pulsões de morte. Com relação à pulsão de morte freudiana, Rudninsky e Plom explicam que foi a partir da observação da pulsão, a repetição, que Freud pensou em teorizar aquilo a que chamou de pulsão da morte. De origem consciente e, portanto, difícil de controlar, essa compulsão leva o sujeito a se colocar repetitivamente em situações dolorosas, réplicas de experiências antigas, como também a relacionou igualmente com a tendência destrutiva e autodestrutiva que havia identificado em seus estudos sobre o masoquismo. A pulsão de morte tornou-se, assim, o protótipo da pulsão na medida em que,
A especificidade pulsional reside nesse movimento regressivo de retorno a um estado anterior. Em 1933, nas novas conferências introdutórias sobre psicanálise, Freud refere-se a que a pulsão de morte está presente em qualquer processo de vida, pois se afronta com a pulsão de vida ou pulsões do eu, né? Para Douto, a pulsão de morte ela é caracterizada por não ter nenhuma representatividade e predomina nos estados de sono profundo, nas ausências e no coma, onde a morte não é a morte real, tá, gente? Onde a morte é um descansar. Ou como quando a pessoa desmaia frente a uma emoção muito forte. É como se retirar e ficar em estado semelhante à morte. Personalidade, né? Na psicanálise, a personalidade é constituída pelos três grandes sistemas, né? Que é o id, o ego e o superid, né? O id é o sistema originário da personalidade, é a instância inconsciente, sendo o reservatório das energias psíquicas, onde se localizam as pulsões, os instintos e os desejos, né? São impulsos como uma torrente de energia ilimitada que exerce pressão contínua sobre a personalidade, cujo objetivo é a satisfação imediata para reduzir a tensão, pois é regido pelo princípio do prazer, o que a realidade impede essa descarga e está presente desde o nascimento. O ego representa a realidade, tenta equilibrar as demandas do ego com as exigências da realidade do mundo e as ordens do superego. É a instância que busca manter a segurança do indivíduo e ajuda na integração com a sociedade. O ego é regido pelo princípio da realidade, sendo um regulador com as funções básicas de percepção, memória, sentimento e pensamento. O ego representa a personalidade, é o eu do indivíduo que toma decisões e controla ações considerando as condições objetivas da realidade, né? Já foi dito, que é a sociedade, e se desenvolve desde o nascimento. Já o superego se forma no desenvolvimento da infância, quando ocorre a internalização das proibições, dos limites, da autoridade imposta pelos pais e professores, né? Em conformidade com a realidade. Quando as exigências sociais e culturais são internalizadas, ninguém mais necessita dizer não. A proibição ela já está dentro de si, que gera muitos conflitos internos. Complementarmente, Bock, Furtado e Teixeira explicam a relação entre id, ego e superego. Né? O ego e, posteriormente, o superego são diferenciações do id que demonstram uma interdependência entre os três sistemas, retirando a ideia de sistemas separados. O id refere-se ao inconsciente, mas o ego e o superego têm também aspectos ou partes inconscientes. Essas instâncias comportam as experiências pessoais de cada um e expressam o estágio de desenvolvimento que está no momento. Para Freud, a personalidade se desenvolve por meio de 5 estágios, né, que é oral, anal, fálico, latência e genital, durante as quais as crianças enfrentam conflitos originados pelas demandas da sociedade e pelos próprios impulsos sexuais. Nessas fases, a sexualidade é relacionada com a experiência do prazer, não do prazer das relações sexuais da fase genital. Tá? Fique bem claro isso. Esses conflitos, quando não solucionados em determinada fase, implicam numa fixação nesse estágio que persistem até a fase adulta. Né? O entendimento e o conhecimento dessa estrutura, com as experiências e dificuldades dos estágios, podem indicar características específicas na personalidade adulta. Né? A dinâmica que ocorre no desenvolvimento da personalidade e conflitos enfrentados geram ansiedade e, para dar conta do desconforto e desprazer, Freud atribuiu a esses processos aos mecanismos de defesa, operado pelo ego que exclui da consciência os conteúdos indesejáveis, protegendo o aparelho psíquico. O ego movimenta esses recursos para suprimir ou dissimular a percepção de perigo interno, com estratégias de defesas inconscientes para reduzir a ansiedade, alterando a percepção da realidade, encobrindo a fonte da ansiedade de si mesmo e os mecanismos utilizados para repressão, regressão, deslocamento, racionalização, negação, projeção,
sublimação e formação reativa, que podem ser utilizados de forma ampla e variada para a defesa da ansiedade, né? As pessoas utilizam esses mecanismos de defesa em algum grau e, quando se tornam excessivos para esconder e recanalizar os impulsos inconcebíveis, eles podem gerar transtorno mental produzido pela ansiedade, que Freud denominou de neurose, né? No livro Teorias da Personalidade, né, os autores mostram que a personalidade é amplamente estudada na psicologia, né? Então, é interessante ler esse livro, inclusive, Teorias da Personalidade. Especificamente, as abordagens que consideram que a personalidade é motivada por forças e conflitos internos de pouca consciência e controle pelo indivíduo. São as abordagens psicodinâmicas, cujo pioneiro foi Sigmund Freud, e posteriormente Carl Jung, Karen Horney e Alfred Adler. Né? Para Hall, Lindsay e Campbell, embora a diversidade no uso comum da palavra personalidade possa parecer considerável, ela é superada pela variedade de significados atribuídos ao termo pelos psicólogos. Agora vamos entrar nas principais características das três instâncias, né? Id, ego e superego. Então, segundo a psicanálise, o aparelho psíquico constitui-se de instâncias no qual a atividade mental ela é instituída por um dinamismo psíquico, conduzido pelo conceito de um inconsciente dinâmico. Na segunda tópica, os distintos estados da consciência, né, que é consciente, pré-consciente, consciente, da primeira tópica, foram suplantados pela teoria estrutural, quando desenvolveu o princípio do prazer, que é ligado fundamentalmente à libido, id, né, e o princípio da realidade, referente ao equilíbrio controlado pelo ego. O id é o reservatório funcional, né, funcional desorganizado, constituído um legítimo caos, sendo sede das paixões indomesticáveis, sem intervenção do eu. É a sede da pulsão da vida e de morte, né? Representa o mundo interno da experiência subjetiva, que Freud chamou de verdade, realidade, a verdadeira realidade psíquica, né? Quando o nível de tensão do organismo intensifica, né, se intensifica devido a estimulações externas ou de excitações internamente construídas, o id atua descarregando a tensão de imediato e faz o organismo retroceder ao nível de energia apropriado, constante e baixo. Esse preceito de atenuação de tensão realizado pelo id é chamado de princípio do prazer, ou seja, o id não suporta o desprazer. Segundo Zimmermann, a etimologia do termo id designa o que está no inconsciente, né, a sede das pulsações instintivas, e que foi escolhido por Freud, porque em alemão o original é das e, que traduzido para português é isso, que designa um pronome da terceira pessoa do singular, né, neutro, sem gênero nem número, assim caracterizado a maneira impessoal, biológica e de como as desconhecidas pulsões instintivas agem sobre o ego. Para sentir prazer e livrar-se da dor, o id tem sob seu controle dois processos, né? As ações reflexas e o processo primário. As ações reflexas são respostas naturais e espontâneas, como tossir e bocejar, que eliminam a tensão imediatamente. Né? O organismo é munido com vários desses reflexos que resolvem as excitações simples. Né? O processo primário abrange ações mais complexas. Para aliviar a tensão, uma forma de imagem de um objeto irá afastar a tensão. Né? Forma uma imagem de um objeto que irá afastar a atenção. Esse processo da experiência imaginária alucinatória, em que o objeto desejado é apresentado através de uma imagem de memória, é chamado de realização do desejo. Os sonhos, alucinações e visões do psicótico são exemplos do processo primário. Segundo Hall, Lindsay e Campbell, essas imagens mentais de realização do desejo são a única realidade conhecida pelo id. A perspectiva imaginária da vida psíquica manifesta-se na consciência em duas situações, como manifesto e como conteúdo latente, né, que é inconsciente e dissimulado. Como conteúdo manifesto, encontram-se os atos falhos, que compreendem, além das ações específicas, todo tipo de erro, de lapsos na palavra e na atividade psíquica,
como também são ocorrências não intencionais de um desejo reprimido no inconsciente, indicando um transtorno passageiro. O ego é a instância mental que percebe e vigia todos os seus processos próprios e constituídos, e que, mesmo ao dormir à noite, ainda exerce uma dominação sobre os sonhos. É regido pelo princípio da realidade. Nisso se observa a atuação da repressão. Em razão disso, busca excluir da mente certas disposições, não somente da consciência, como também de outras formas de conhecimento e atividade. Freud reconhece que o inconsciente não corresponde ao reprimido, mas tudo que é reprimido é inconsciente. Como também parte do ego pode ser inconsciente, o ego é aquela parte do id que foi modificada pela influência direta do mundo externo, por intermédio do processo de concepção-consciência. Esse inconsciente que pertence ao ego não é oculto como pré-consciente, pois se isso fosse verdade, não seria capaz de ser ativado sem ficar consciente. E o processo de se transformar consciente não se depararia com grandes obstáculos. Para algo que se torne consciente e pré-consciente, será necessário se conectar às representações verbais equivalentes. Representações essas que são vestígios de recordações que foram anteriormente concepções e, como todos os vestígios mnemênicos, né, que são relativos à memória, conseguem se tornar conscientes. Ficou evidente para Freud que, com esta descoberta, o conteúdo que somente já foi uma percepção consciente pode se tornar consciente, ou seja, qualquer objeto proveniente do interior, fora os sentimentos, para se tornar consciente, necessitará se converter em percepções externas, e isso é possível por intermédio dos traços mnemênicos. No artigo Emoções Inconscientes, Freud explicita a expressão acima, né, sobre os sentimentos. Né? Faz parte da natureza que sentimentos, emoções e afetos sejam conhecidos pela consciência, ficando excluída a possibilidade de serem inconscientes. O impulso afetivo original é inconsciente, porém seu afeto nunca foi inconsciente, pois somente a sua ideia foi reprimida. Ou seja, o afeto inconsciente e a emoção inconsciente são transformações sofridas devido à repressão por motivos quantitativos do impulso institutual, né? Instintual. E o que existe são ideias inconscientes. Porém, pode existir estruturas afetivas no sistema inconsciente que podem se tornar conscientes. O que diferencia as ideias dos afetos é que as ideias são catexias, né? São investimentos, traços mnemênicos, e os afetos e as emoções caracterizam-se por processos de descarga motora e as manifestações finais percebidas como sentimentos. O ego é a instância do psiquismo que se relaciona com o mundo externo. A diferença fundamental entre o ego e o id é que o ego ataca o princípio da realidade, diferenciando o que é da mente e o que é do mundo externo. E o id segue o princípio do prazer, conhecendo somente a realidade subjetiva da mente, né? O princípio da realidade tem como objetivo se livrar da descarga de tensão até que possa encontrar um objeto adequado para a sua satisfação, interrompendo provisoriamente o princípio do prazer. Complementarmente, sobre o ego, Hall, Lindsay e Campbell explicam que o ego é o executivo da personalidade, porque ele controla o acesso à ação, seleciona as características do ambiente às quais irá responder e decide que instintos, né, ou pulsões serão satisfeitos e de que maneira. Ao realizar essas funções executivas imensamente importantes, o ego precisa tentar integrar as demandas muitas vezes conflitantes do id, do superego e do mundo externo. Essa não é uma tarefa fácil e, em geral, coloca grande atenção sobre o ego. O ego é a porção organizada do id, que passa a existir para atingir os objetivos do id e não para frustrá-los, e que todo o seu poder se deriva do id, nunca se torna completamente independente. Ufa! E agora o superego? Bom, o superego é a instância cuja característica se assemelha a um juiz no tocante ao ego, e visa também impedir
a passagem dos impulsos do id. É o último a se desenvolver na estrutura da personalidade, sendo a força moral representa as normas e valores tendo internalizado os padrões morais dos pais e pelo sistema de punições, que é o sentimento de culpa, né? Quando a criança faz algo errado e recompensas quando realiza algo de forma satisfatória. Se desenvolve durante a fase fálica, né, dos 3 aos 5 anos, durante do complexo édipico, né? Édipico. Busca mais a perfeição do que o prazer. Então, ao estudarmos a constituição do eu, nós abordamos o narcisismo primário, né, que é o eu ideal, que a criança abandona quando enfrenta o outro ideal, né, o ideal do eu. Né? Os conflitos do eu e o ideal representarão a oposição entre a realidade e o psíquico, o mundo externo e o mundo interno. Freud, em 1933, forneceu um quadro pormenorizado da formação do superego e suas funções. A formação do superego é correlacionada à extinção da estrutura edipiana. No primeiro momento, o superego é constituído pela autoridade dos pais na evolução infantil, com alternância às provas de amor e as punições. No segundo momento, a criança abdica a satisfação edipiana e as proibições externas são internalizadas. Nesse momento que o superego substitui a instância parental por meio de uma identificação e, a partir de então, passa a ser a sede de autoobservação, como detector da consciência moral, se convertendo no portador do ideal do eu, da mesma forma que o eu se compara, almeja e se empenha em buscar um aperfeiçoamento cada vez mais arrojado. Sobre a severidade do supereu, Rodinesky e Plom acrescenta que a severidade e o caráter repressivo do superior não devem ser concebidos como pura e simples repetição das características parentais. Essas severidades e essa tendência repressora se manifestam com força ainda maior, com efeito nos casos em que o sujeito recebe uma educação benevolente, que exclua toda e qualquer forma de brutalidade. Essas características são produto do adestramento precoce das pulsões sexuais e agressivas por um superego colocado a serviço das exigências da cultura. Então, dessa forma, conhecemos os temas da estrutura da personalidade que dinamicamente se entrelaçam e se distanciam como num trabalho de equipe sob o comando de óbvio, do ego. Bom, no vídeo a seguir que eu vou passar, vocês terão a oportunidade de conhecer uma pesquisa que objetivou investigar as características de personalidade e imagem corporal de mulheres que buscam cirurgia plástica estética, né, que é também chamada pela sigla CPE. Né. Foram avaliadas 37 mulheres solicitantes de mamoplastia adicional e ou lipoaspiração em comparação com um grupo de controle de 41 mulheres sem procura por cirurgia. Vamos lá? Características de personalidade e imagem corporal de mulheres que buscam a cirurgia plástica e estética. Alguns dados estatísticos. Uma pesquisa da Datafolha para a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica demonstrou que no período de setembro de 2007 a agosto de 2008 foram realizadas 457 mil cirurgias plásticas de natureza estética no Brasil, sendo as mais realizadas mamoplastia adicional 21% e lipoaspiração 20%. Surge então essa pesquisa das autoras sobre a questão de quais seriam os motivos implícitos nessa busca de mudanças físicas, elementos externos e expectativas socioculturais de ideais de beleza humana, ou seriam as características afetivas dos indivíduos. Participaram desse estudo 37 mulheres que solicitaram cirurgia plástica e estética no ambulatório de cirurgia plástica e reparadora do Hospital de Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Foram utilizados instrumentos de avaliação psicológica, entrevistas semi-estruturada e escalas de personalidade. Histórico de pesquisas anteriores. Saward et al.
verificaram que a partir de 1940 a 1950, as avaliações psiquiátricas realizadas neste período caracterizavam os pacientes que solicitavam cirurgia plástica estética como altamente neuróticos e ou narcisistas, sendo as reclamações sobre a aparência interpretadas como sinais de conflitos intrapsíquicos transformados em apreensões somáticas, quanto que os estudos entre 1960 e 1980 indicavam transtornos psiquiátricos. Uma pesquisa de Ribeiro et al. Em 1995 teve como resultados apontaram que as mulheres que buscavam redução das mamas apresentaram maior ansiedade, fobia, necessidade de controle, meticulosidade, perfeccionismo, necessidade de ser o centro das atenções e excessiva dependência dos outros. Em 2001, Menengol et al. Da França buscou caracterizar os aspectos de personalidade e eles obtiveram dados significativos de índice de depressão e de ansiedade social, preocupando-se muito com a aparência e com o que os outros pensam sobre a sua aparência. Em 2003, Alegos, da Turquia, juntamente com outros pesquisadores, focalizaram o estudo da imagem corporal, obtiveram altas pontuações na escala de autoestima positiva, indicando que esses pacientes que procuravam a cirurgia plástica estética têm uma orientação positiva sobre si mesmo e sobre seu valor pessoal. De maneira geral, o que se observa é que os resultados dessas investigações científicas não são uníssonos em suas hipóteses interpretativas, parecendo em alguns casos contraditórios, onde alguns apontam índices de psicopatologia e transtornos da imagem corporal e outros apontam indivíduos saudáveis, satisfeitos com a sua autoestima. Esta pesquisa que estamos apresentando procurou identificar características de personalidade e de satisfação com a imagem corporal, que poderiam estar associadas ao processo de busca de procedimentos cirúrgicos estéticos em mulheres saudáveis, comparando-as a mulheres não solicitantes desses procedimentos. Pelos dados identificados, os aspectos específicos de personalidade e imagem corporal das mulheres que estavam em busca da cirurgia plástica estética teve a seguinte conclusão. Mulheres que procuraram lipoaspiração e mamoplastias adicional apresentaram-se mais sensíveis e desconfiadas nos contatos interpessoais, assim como mais insatisfeitos com a própria aparência. Numa outra escala, apresentou uma presença maior de características de personalidade socialmente tidas como femininas, podendo ser relacionadas à maior vulnerabilidade e sensibilidade dessas mulheres às pressões sociais para se obter determinados ideais ou padrões de beleza. Os aspectos mencionados pelo grau de satisfação com a própria aparência, com resultados inferiores, indicam que essas mulheres são mais suscetíveis à internalização do padrão de beleza difundido atualmente na sociedade. Por isso, o risco de rejeição quanto à própria imagem corporal aumenta, havendo supervalorização da aparência física, o que pode causar desejo por modificações corporais externas. Esses conteúdos internos apresentados devem ser levados em conta no momento de avaliação de candidatos à cirurgia plástica estética, necessitando acompanhamento global de saúde, a fim de auxiliar as pacientes a enfrentarem melhor as mudanças e as modificações desejadas em sua aparência corporal. Bom, Freud, ao reconhecer a origem do eu na instância do id, se destaca a peculiaridade do eu, que é responsável pelos comportamentos plausíveis, né? Então, para lidar com as perdas insustentáveis para o id, o eu empreende a forma e forma uma identidade ilusória com os vestígios dos outros que cruzaram a área pulsional do sujeito, né? As pulsões, importante conceito da psicanálise, são representações psicológicas das excitações provenientes do corpo que chegam ao psiquismo. Então a gente vai ver um estudo sobre se tatuar e a relação com o eu. Os autores, né, procuraram formular algumas premissas acerca da função psíquica empreendida pela tatuagem no apoderamento do corpo pelo sujeito e na formação e manutenção do eu, contemplando as conceituações de Freud e Lacan sobre o corpo, o sujeito e o eu. Vamos lá? Então vamos lá. Então, tatuagem, uma análise de caso sobre a ótica da psicanálise, né? Estudo de caso. Por que os homens começaram a se tatuar, né? A fazer piercing
escarificar-se ou até mesmo se mutilar, né? Então, os autores Macedo e Paravidini publicaram um estudo sobre o tatuar-se e sua relação com o eu. Eles procuraram formular algumas premissas acerca da função psíquica empreendida pela tatuagem no apoderamento do corpo, pelo sujeito e na formação da manutenção do eu, contemplando as conceituações de Freud e Lacan sobre o corpo, né, o sujeito e o eu. Né? É importante destacar que cada sujeito encara a questão da tatuagem de forma singular, podendo ser como uma investida de margear as angústias ou como um mecanismo que seja apropriado para um abrandamento momentâneo de seus conflitos. Existem sempre um motivo para a escolha do tema da tatuagem, que varia de retratos de membros queridos da família a símbolos de poder e conquista ou desenhos escolhidos para perpetuar a lembrança de alguma passagem importante da vida do indivíduo. Essas inscrições corporais, tal como outros procedimentos irreversíveis no corpo, marcam a presença insistente da dor pelo marco do corte ou da inscrição. Então, vamos ver um dos casos analisado pelos autores, né? O case vai ser o Sidney, né? A Sidney. A Sidney é uma jovem de 18 anos que conta sofrer de uma doença grave chamada hipersonia idiopática, né? Que a faz se sentir muito cansada, aparentemente sem razão. Então ela decide fazer uma tatuagem da Bela Adormecida em volta de rosas e espinhos. E, ao ser tatuada, conta um pouco da sua história, né? Isso começou em 2010. Eu tinha febre todo dia e ficava cansada o tempo todo. Tinha muitas dores no corpo, perdi 3 meses de aula e tive que fazer muitos exames diferentes. Teve uma época que eu era espetado e furado toda semana. Quando saiu o resultado, foi uma época muito difícil para mim. Não pude mais fazer muitas coisas, como sair com os meus amigos nesses últimos anos. Quero fazer os espinhos em volta da Bela Adormecida para representar as agulhas e todas as picadas que eu levei. Pode ser que assim a tatuagem faça eu me sentir mais forte e me dê motivação para seguir em frente e descobrir a causa dessa doença. Vamos para a análise do caso, né? A doença parece ter ocasionado uma perda que precisa ser inscrita no corpo para que Sidney consiga reconstruir uma imagem unificada de si. Mais que a sua função de esquema, sua identificatória, a Bela Adormecida, né, passa anos em sono profundo, que remete à doença da Sidney, a tatuagem parece carregar em si o gozo da letra. Né? Ela escolhe introduzir os espinhos para representar todas as picadas que já sofreu durante inúmeros exames feitos e, para isso, tem na sua pele, parece que tem a sua pele furada, novamente, demonstrando compulsão à repetição e nos remetendo à pulsão. Para a psicanálise, o corpo é moldado em uma imagem desenhada e recortada pela linguagem. Né? Podemos considerar que os abusos feitos a esse corpo sugerem indagações a serem elucidadas sobre a sua constituição como imagem. O sujeito se vê capturado pela imagem porque é ela que, no início do seu desenvolvimento, dá a unidade ao corpo, né, que é o estágio do espelho. Essa imagem é imaginária, estabelecida a partir daquilo que os pais significam à criança acerca de seu corpo, que possibilita que a criança, a partir dessa imagem, seja capaz de dizer eu, pronome pessoal e sujeito da ação. Assim como no sonho, o inconsciente se torna presente em imagens que condensam deslocamentos, disfarçam significantes, vozes, vestígios do inconsciente. A finalização da imagem a ser tatuada invoca um ato ficcional, elemento narrativo subjetivante do sujeito. A tatuagem, apesar de ser visível, evidente, carrega em si uma descrição que opera aos padrões do recalque. Ah, eu vou passar para vocês um vídeo, né, do o que é metapsicologia freudiana, né, do Christian Dunker, né? É, é um vídeo curto, mas além disso eu vou deixar também na descrição desse vídeo também para vocês.
Bem-vindos ao Falando Nisso de hoje, nesse canal YouTube, com a pergunta de Magda Miranda. Dunker, você poderia falar sobre a metapsicologia freudiana e quais textos pertencem a ela? É uma pergunta bem técnica, porque a bruxa, né, de X, como Freud se referia, a sua metapsicologia, inspirado essa palavra na palavra filosófica, no conceito filosófico de metafísica, né? Assim, como na metafísica a gente discute as questões relativas ao ser, às categorias do ser, a substância, a incidência do ser no tempo, o que é, o que não é, a verdade, o orgânon, né? A lógica do ser, a unidade, a pluralidade do ser. A gente teria um equivalente disso, que seria a metapsicologia, onde estão os Grundbegriffe, os conceitos básicos, os conceitos chão da psicanálise. Em diferença com a metafísica, Freud argumenta que a metapsicologia corresponderia assim a um saber aberto à experiência, aberto a revisões sistemáticas e decorrente do uso e da reaferência permanente entre esses conceitos e o que nos diz a nossa experiência, mais particularmente a nossa experiência clínica. Então, alguns identificam incorretamente metapsicologia e teoria, né? Não é verdade, é como se a metapsicologia fosse o centro, o lugar mais fundamental da teoria, para falar com Lacan, os 4 conceitos fundamentais, mas isso não compreende a totalidade da teorização psicanalítica. E, no entender do Freud, essa é uma teorização que seria compatível com a ciência, né? Portanto, não com a filosofia, não com a religião, não com as artes, não com as figuras, vamos dizer assim, da opinião e da doxa, mas é um empreendimento de ciência. Isso é que um dos elementos, não é o único, mas que caracteriza a psicanálise como um saber de pretensões científicas que se justifica, então, publicamente, numa linguagem acessível a todos, capaz de crítica, capaz de transmissão pública, capaz de inscrição em sistemas de transmissão, como a universidade, como as escolas de psicanálise, e assim por diante, né? Então daí a importância dessa noção de metapsicologia. Agora, quais os textos compõem a metapsicologia? Isso já é uma resposta assim, um pouco aproximativa, né? Porque muitos trabalhos do Freud envolvem movimentos ou momentos metapsicológicos. Mais classicamente, a gente diria assim, a metapsicologia ela tem um grande texto inicial, que é o Projeto de Psicologia Científica para Neurólogos, escrito por Freud para o Fliess em 1895, onde ele tenta, então, descrever o funcionamento do aparelho psíquico recorrendo apenas a conceitos quantitativos e a um modelo físico de transmissão do impulso neuronal. E com isso, então, entender como funciona a memória, como funciona a consciência, como funciona o polo perceptivo, como funciona o polo motor. É um modelo metapsicológico. A gente pode dizer que o capítulo 7 da interpretação dos sonhos, onde o Freud fala do sonho como uma realização alucinada de um desejo infantil recalcado, o retorno aos traços mnêmicos de percepção, onde ele fala dos processos primários da condensação e do deslocamento, é um segundo grande capítulo muito importante na metapsicologia, né? Outra forma de discernir esses textos é agrupá-los em torno de um conjunto de trabalhos que o Freud escreve entre 1914 e 1917 e que estão compilados num volume chamado justamente Trabalhos sobre Metapsicologia. O primeiro texto que abre a metapsicologia, onde a gente vai encontrar uma lindíssima declaração assim, epistemológica do Freud, chama-se justamente As Pulsões e Seus Destinos, Triebe und Schicksale, né? Ou As Pulsões e Suas Vicissitudes, que a gente tem aqui numa tradução muito bacana, proposta pela Autêntica, nessas obras incompletas de Sigmund Freud, é uma tradução bilíngue, português-alemão, então vocês podem conferir, e isso é próprio da metapsicologia, né? A metapsicologia, como essa essência das disposições teóricas, ela requer um trabalho mais fino, com o texto, com a tradução, com os conceitos, com seus desenvolvimentos. Então fazem parte ainda da metapsicologia o texto sobre o recalcamento, o texto sobre o inconsciente, muito importante, o texto suplemento à interpretação dos sonhos, luto e melancolia, introdução ao narcisismo,
textos desse momento que vão, então, dar a primeira tópica. Né? A metapsicologia da primeira tópica está aí concentrada. A gente tem ainda um trabalho essencial, definitivo, né? Uma espécie de testamento metapsicológico do Freud, que é de 1920, chamado Mais Além do Princípio do Prazer, onde o Freud introduz a noção de pulsão de morte, introduz um novo dualismo, um novo tipo de conflito, né, entre pulsão de vida e pulsão de morte, não mais entre princípio do prazer e princípio da realidade, mas que estão, vamos dizer assim, incluídos nessa nova dinâmica, nesse novo dualismo, onde ele introduz a noção de repetição, de onde o Lacan vai deduzir a noção de real, onde ele introduz uma nova relação entre o indivíduo e a sua autoconservação. Enfim, é uma revisão completa, né, que Freud faz nesse trabalho, um dos elementos assim mais chaves da sua metapsicologia. Ainda há alguns enigmas em torno da metapsicologia, em função de textos que talvez o Freud teria escrito ou que escreveu e se perderam. Né? Então, uma grande dificuldade na pesquisa, e na verdade uma grande abertura na pesquisa psicanalítica, é com o conceito de sublimação. Por quê? Porque o Freud teria escrito um trabalho metapsicológico sobre sublimação que ficou perdido, que desapareceu. Né? Então, há especulações, o que teria esse trabalho, vários dizem, não, Freud nunca escreveu, ele só quis escrever. Então, a metapsicologia da sublimação é um pouco assim esparsa, um pouco mais complexa das outras, em relação às outras, que tem um ponto de partida para discussão. Um outro trabalho que foi assim perdido durante algum tempo e recuperado aí na década de 90 é sobre as neuroses e transferência, né? Um trabalho que envolve a discussão do Freud Conference, a interpolação das eras da espécie humana, né, do Paleolítico, da Era Glacial, e sua relação com as diferentes formas de neurose. É um trabalho que não está nas obras completas, né, mas vocês encontram isso com uma edição assim em paralelo. Um outro texto que eu não posso deixar de mencionar é o trabalho do Luiz Alberto Hans, né? Obras Psicológicas de Sigmund Freud, é uma nova tradução muito rigorosa, com muitas notas, né? Onde está o inconsciente, suplemento metapsicológico, luto e melancolia e além do princípio do prazer. É um volume para quem quer se iniciar na metapsicologia. Essa é uma introdução muito simples a esse que é o núcleo duro da teorização freudiana. E a gente poderia falar também de uma metapsicologia bioniana, uma metapsicologia kleiniana, uma metapsicologia lacaniana. No fundo, esse é um ponto, vamos dizer assim, de divergência entre os autores. Para receber mais suplementos metapsicológicos, se inscreva aqui no Aqueronta Movebo, na aba do nosso canal, do nosso programa. Então é isso. Eu vou deixar para vocês também uma indicação de um livro, né? Que eu já vi indicado, acho que no primeiro ou segundo vídeo, e também um texto, né? Que é o Eu Sou o Meu Corpo, o conceito do eu em Freud e Self em Damasio. Eu vou deixar o link do artigo, desse último artigo aqui, e o nome do livro, né? Além do link desse vídeo, caso você queira ver de novo, separadamente do meu, tá bom? E é isso. Até a quinta aula, tá bom? Ela vai demorar um pouquinho ainda para acontecer, mas até a quinta aula. Tchau.